quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje é 22 de março de 2021, estamos iniciando a nossa semana, não é? Hoje é segunda-feira, acompanhe nossa disciplina de língua portuguesa. Faremos agora as nossas correções, vamos iniciar na página 47, lá no livro de português. Acompanhe aí comigo, tá, turma? Número 1, estava lá, complete o nome das imagens, depois copie as palavras. Então, a primeira imagem, a palavra é algodão, era para completar com a letra L, né? E escrever a palavra abaixo, algodão. Ao lado, automóvel. Primeiro nós vamos completar com U e no final da palavra com L, automóvel. A próxima imagem, pincel, era para completar com L e escrever pincel. Outra imagem, alho, era para completar com a vogal O e escrever a palavra alho. A outra imagem, campo, completar com O e escrever a palavra campo. E a última palavrinha aí, degrau, completar com U e escrever a palavra degrau. Número 2. Complete as lacunas com O, U ou L. Então vamos às palavrinhas. Tossir, O. Bueiro, U. Casaco, O. Palmito, L. Alpiste, L. Saudade, U. Alface, L. Auditório, U. Alfinete, L. Maldade, L. Autoridade, U. Mágoa, O. Vamos agora ao número 3. Complete as frases usando uma das palavras indicadas entre parênteses. Então vamos lá, ficou assim, letra A. Minha pele é sensível, não posso tomar banho de sol. Então, observem lá, é com L, tá? Letra B. O aniversário da minha irmã é no mês de abril, com L. Letra C. Ana abriu o presente e teve uma grande surpresa. Aí abriu com U, tá bom, turminha? Temos continuidade na página 49. Número 1. Numere as cenas de acordo com o significado das palavras. Então, observem aí. 1 era pirata, 2 GPS, 3 tesouros e 4 escavação. Então, observem na imagem. A primeira imagem, né, nesse baú aí, é o número 3, tesouros. A imagem ao lado, número 4, escavação. Abaixo, temos aí número 1, pirata. E a última imagem, número 2, GPS. Vamos agora ao número 2. Complete as frases com as palavras do quadro. As palavras eram GPS, margem, Antártica, escavação e piratas. Letra A. A pesquisa eleitoral pode ser alterada em 2% para mais ou para menos, de acordo com a margem de erro. Letra B. Gostaria de conhecer a Antártica, mas talvez não aguente o frio. Letra C. Começaram há 2 horas a escavação do terreno. Letra D. Meu pai sempre viaja com o GPS, pois facilita a localização. Letra E. Eu adoro ler histórias de piratas no mar. Então, corrijam aí as palavras, tá, turma? Já na página 50, todas as respostas são pessoais, tá ok? Iremos agora, quinto ano, dar início à nossa atividade de hoje. Então, coloquem lá, dia 22 de março de 2021. Né? O nosso conteúdo de hoje será acentuação gráfica. Vamos da página 51 até a página 57. Acompanhe aí as explicações no livro. Então, vamos lá. Na página 51 do livro de vocês, inicia o nosso conteúdo acentuação gráfica, né? Porém, a tia também destacou aí no slide. Então, podem acompanhar no slide também, tá bom? Vamos lá. A sílaba tônica, sílaba pronunciada mais intensamente, que a tia já explicou para vocês que é a sílaba mais forte, não é isso? Existe em todas as palavras, exceto nos monossílabos átonos, independentemente da existência ou não de um acento. As sílabas pronunciadas com menos intensidade são chamadas de sílabas átonas. Então, a tia já explicou para vocês, né? As sílabas átonas, elas têm o sonzinho mais fraco. A respeito do emprego dos acentos, é necessário conhecer as regras de uso, pois elas variam de acordo com a posição da sílaba tônica.
Então, a tia já explicou para vocês que existem regras, né? Que nós precisamos obedecer e seguir essas regras. Então, temos aí, a tia destacou no slide, 2 exemplos para que vocês possam observar a acentuação, tá bom? Primeiro, nós temos assim, ó. Eu sou o acento agudo, indico sempre a vogal tem som aberto. Ao lado, tem exemplos de algumas palavras que utiliza-se o acento agudo. Café, rapé e giló. Observaram que o som da vogal é um som aberto? Portanto, o acento aí é agudo, tá bom? Embaixo temos assim, sou o acento circunflexo. A vogal tem som fechado quando estou por cima. Então, tem exemplo de 2 palavrinhas aí que a tia destacou. Robô, vovô. Observaram que esse som já é mais fechado? Porque é usado o acento circunflexo. Acentuação das proparoxítonas. Vamos às regrinhas. A regra de acentuação das palavras proparoxítonas é simples. Todas devem ser acentuadas. Exemplos: xícara, apóstolo, carismático. Observaram que todas elas são acentuadas? E vocês sabem que as palavras proparoxítonas são aquelas onde a antepenúltima sílaba é a mais forte, não é isso? Vamos agora a outra. Acentuação das palavras paroxítonas. A acentuação ou não das palavras paroxítonas é determinada pela sua terminação. Palavras terminadas em ditongos crescentes, seguidos ou não de S. Vamos aos exemplos. Régua, búzios e espontâneo. Observaram que todos são acentuados? Agora observem, ditongo crescente é a combinação de uma semivogal e uma vogal. Então observem, lá na palavra régua, a semivogal é o U, a vogal é o A. Na palavra búzios, a semivogal é o I, a vogal é o O. E na palavra espontâneo, a semivogal é o E e a vogal é o O. Vamos continuar as regrinhas. Palavras terminadas em I, is, us, ou uns. Por exemplo, táxi, lápis, bônus, fórum e álbuns. Observem que todas são acentuadas. Vamos agora ao outro exemplo. Palavras terminadas em ei e és. Por exemplo, pônei, vôlei, fáceis. Então, observaram lá? As que são terminadas assim são acentuadas. Vamos ao outro exemplo. Palavras terminadas em L, N, R, X, PS e ONs. Por exemplo, ágil, elétron, cadáver, tórax, fórceps, prótons. Então, todas são acentuadas também. Outro exemplo são palavras terminadas em an, ans, ão, ãos, guan e guem. Por exemplo, órfã, imãs, órgão, órfãos, enxaguam e averiguem. Então, todas elas são palavras acentuadas, tá, turminha? Agora, vamos ver a acentuação das palavras oxítonas, não é? Essas palavras também seguem uma regra de acentuação determinada pela sua terminação. São acentuadas. Então, vamos lá. Palavras terminadas em A, E ou O, seguidas ou não de S. Por exemplo, gambá, atrás, chulé, vocês, cipó, compôs. Vamos a outra regrinha. Palavras terminadas com em ou ens. Por exemplo, alguém, vintém, reféns, mantens. Palavras terminadas com os ditongos abertos. És, el, els, oi e ois. Por exemplo, pastéis, escarcel, troféus, herói e lençóis. Todas acentuadas. Falaremos agora sobre a acentuação dos hiatos. As letras I e U serão acentuadas quando, em hiato, forem tônicas, estejam sozinhas na sílaba ou acompanhadas de S. Por exemplo, viúva, saúde, egoísta,
e uísque. Lembrando que os hiatos, né, na hora de separar as sílabas, nós vamos ficar, as vogais se separam, tá bom? Os hiatos não serão acentuados quando formarem sílaba com outra letra que não seja S. Exemplo, juiz, sairmos, ruim. Seguidos de NH, moinho, lagoinha. As demais vogais não aceitam acento em caso de hiato, a não ser, por exemplo, quando classificadas como proparoxítona, como a palavra poético, ou oxítona, como a palavra poá. Vamos agora à acentuação das palavras monossilábicas. Os monossilábicos tônicos serão acentuados de acordo com sua terminação. Então, vamos lembrar, né? Monossilábicos são formados apenas por uma sílaba. Vamos lá. Monossilábicos terminados em A, E ou O, seguidos ou não de S. Exemplo, pá, já, mais, de, réis, pó e só. Monossilábicos terminados em ei, eu e oi, seguidos ou não de S. Por exemplo, véu, réis e sóis. Lá na página 54 do livro de vocês, temos aí os casos especiais, né? E a tia destacou no slide. Vamos lá, a esses casos especiais. Existem algumas palavras que são acentuadas para que se possa diferenciar a classe gramatical ou a forma conjugada. Veja, acentuamos obrigatoriamente o verbo por para diferenciá-lo da preposição por. Por exemplo, você pode pôr mais água no meu chá? Se formos por este caminho, chegaremos mais rápido. Então, observem aí, né? Quando foi acentuado, aí é verbo, né? E quando não está acentuado, é uma preposição. Acentuamos também o verbo poder para distingui-lo nos diferentes tempos verbais. Pôde, pretérito perfeito. Pode, presente. Então, observaram que é acentuado? Por exemplo, semana passada, ela não pôde treinar. Essa semana, ela pode. Então, observem aí. Acentua-se os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural, do modo indicativo, para diferenciá-los quanto à pessoa do discurso. Então, vamos lá. Verbo ter. Quando está no singular, fica ele tem. Quando vai para o plural, vai ficar eles têm, com acento. Embaixo nós temos outro exemplo. Verbo vir. Quando está no singular, ele vem. Quando vai para o plural, fica eles vêm, com acento. Agora, daremos início às nossas atividades. Lá na página 55, acompanhe com a tia, né? Lembrando que poderão consultar o livro para ver as regras, né? E a tia também destacou no slide as regrinhas para que vocês possam consultar. Número 1. Leia o texto observando as palavras em destaque. Então, turminha, no livro de vocês tem um texto que baratão. Vocês vão ler esse texto, lembrando que tem algumas palavras que estão em destaque e essas palavras serão utilizadas para realizar a atividade, tá bom? Então, vamos lá, tá assim. Agora, complete os espaços usando as palavras destacadas no texto de acordo com a justificativa de acentuação. Palavras proparoxítonas. Então, vocês vão observar aí as palavrinhas em destaque e vão escrever quais são as proparoxítonas que apareceram no texto. Monossílabo tônico, paroxítonas terminada em L, paroxítonas terminada em ditongo, ok? Vamos agora ao número 2. Em relação às regras de acentuação, assinale a alternativa correta. Então, vejam aí, a alternativa é apenas uma resposta aí que é correta, tá bom? A primeira tá assim, letra A. As palavras a, lá, paz e céu são acentuadas pelo mesmo motivo. Letra B. As palavras anzóis e papéis são acentuadas por serem terminadas em IS. Letra C.
Os monossílabos tônicos são acentuados apenas quando não tiverem mais que 2 letras. E letra D. As palavras ideia, tiroide e jiboia não são acentuadas porque, apesar de seu som ser aberto, as terminações não correspondem às regras de acentuação. Página 56. Número 3. Acentue as palavras abaixo e depois complete as frases a seguir. Então, vocês estão observando que tem palavrinhas dentro desse retângulo, vocês irão acentuá-las para depois vocês completarem as frases abaixo usando essas palavras, tá bom? Então, tenham muita atenção. Letra A, tracinho mexeu no meu, tracinho. Só pode ser palavras aí do retângulo. Letra B, no mercado comprei, tracinho. C, Antônio gosta de jogar. D, o paciente foi atendido com. E, Araújo virou, tracinho da feira. F, a criança tem sua, tracinho. G, Roberto enxerga bem com seus, tracinho. H, vovó fez bolo de, tracinho, para vovô, tracinho, comer no café da manhã. Agora temos o número 4. Leia a fábula abaixo e circule todos os monossílabos átonos. Então, a fábula que vocês irão ler está aí, a raposa e o corvo. O que vocês irão fazer? Ler com atenção e todos os monossílabos átonos vocês irão circular, tá bom? Moral da história aí, a vaidade em excesso é sempre prejudicial, porque toda fábula tem uma moral da história. Página 57. Número 5. Veja as palavras do quadro e responda às questões que seguem. Nós temos as palavras república, termômetro, experiência, espátula e célula. Letra A. Justifique a acentuação das palavras. Então, vocês vão observar o que essas palavras têm em comum e por que elas estão acentuadas, ok? Coloca a regrinha aí. Letra B. Separe cada palavra e classifique-as quanto ao número de sílabas. Então, vocês sabem o que é para fazer, né? Primeiro separar a sílaba e depois classificar quanto ao número de sílabas. Vocês vão contar e colocar a classificação de acordo com o número de sílabas, tá? Primeira palavra, república, a outra, termômetro, depois experiência, espátula e célula. Letra C. Forme uma frase com a palavra com o menor número de sílabas e outra com a que tem o maior número de sílabas. Então, vocês vão observar aí qual foi a palavra que apareceu com o maior número de sílabas, vão formar uma frase, é pessoal, tá? E depois outra com o menor número de sílabas e vai escrever outra frase. Número 6. Circule a sílaba tônica das palavras. Então, vocês vão observar cada palavrinha que está aí, ver onde está a sílaba tônica e vão circular. Tá bom, meus amores? Nossa atividade encerrou aí.